7 adolescentes, reportagem inédita e exclusiva, que acaba de ficar pronta. 7 adolescentes brasileiros, esses daí, apreendidos pela polícia nos Estados Unidos. Jovens com idades entre 13 e 18 anos, suspeitos de praticar vários crimes na região de Orlando, na Flórida. Gente, isso é tão ruim para a imagem do brasileiro. Câmeras de segurança registraram os garotos em arrastões em 2 lojas. Você vê essas imagens e você fala assim, Zuca, essa imagem onde é? Parece imagem no Brasil. Não é. Foi nos Estados Unidos, mas infelizmente os homens apontados como criminosos são adolescentes brasileiros. Reportagem exclusiva e especial no ar agora para você. Os circuitos foram divulgados pela polícia americana. Na primeira ação, o grupo de adolescentes invade a conveniência. Eles usam camisetas cobrindo o rosto para não serem identificados. Armados, eles rendem o funcionário e vão até a área do caixa. Depois do roubo, fogem. No segundo assalto, a ação é semelhante. A câmera mostra eles entrando na conveniência armados. Por um outro ângulo, eles rendem o atendente e o obrigam a abrir o caixa. Eles pegam o dinheiro de 2 gavetas. Além dos assaltos às lojas de conveniência, o grupo cometeu outros crimes. No comunicado, os policiais relataram que os adolescentes roubaram uma arma de choque de dentro de uma viatura. Depois, invadiram uma construção e usaram a arma de choque em um homem. Os crimes aconteceram em St. Cloud, no condado de Osceola, a apenas 45 quilômetros de Orlando, no estado da Flórida. A polícia do condado foi chamada pelas vítimas do primeiro roubo. Durante as buscas, os agentes flagraram mais um assalto do grupo. 6 adolescentes foram detidos, todos brasileiros com idades entre 13 e 17 anos. Um 7º envolvido, maior de idade, foi preso pouco depois em Orlando. Ele é Matheus de Oliveira Rodrigues, de 18 anos. Este especialista em segurança, que presta consultoria nos Estados Unidos, acredita que os adolescentes não são imigrantes ilegais no país. O imigrante que vai para lá, principalmente o ilegal, ele não quer se envolver em problema porque senão ele vai ser deportado. Ele vai ser pego numa ação criminosa, que nesse caso, eles muito possivelmente devem ser jovens que já estão nos Estados Unidos há algum tempo, numa condição inclusive talvez de green card ou até mesmo já tenham virado cidadãos, né? E eles estão cometendo esses crimes porque eles conhecem a cultura. Não é normal para uma pessoa que acabou de chegar, sem falar o idioma, sem conhecer a cultura, cometer um crime. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, só no estado da Flórida vivem cerca de 300 mil brasileiros. Esse arrastão causado pelos adolescentes chamou a atenção da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então é muito triste quando você vê esse tipo novamente, né, acontecer aqui nos Estados Unidos, aqui, principalmente na região da Flórida, onde a gente mora. Então é muito triste e as pessoas têm comentado de uma forma totalmente negativa. Segundo a polícia, o grupo confessou os crimes. Eles devem responder por roubo à mão armada, agressão e invasão de propriedade. Diferentemente do Brasil, onde a maioridade penal começa aos 18 anos, de acordo com a lei americana, todos os detidos devem ser indiciados. No caso da Flórida, ele vai ter alguns benefícios por ser menor, mas ele, sendo condenado, ele pode inclusive ficar na mesma prisão de adultos. Então é muito comum que isso aconteça. Acabaram com a vida lá. Você pensa que é o quê? Pensa que é igual aqui? Você vai ver o que vai acontecer com eles lá. Eu conversei com o Eduardo Castilhos, que você viu nessa imagem aí, brasileiro que mora lá. O Eduardo é presidente de um grupo de brasileiros lá, de 300 empresários brasileiros. Ele falou que isso é um problemão para os brasileiros, porque atrapalha o respeito pelo brasileiro. O respeito do brasileiro foi conquistado. Nós, brasileiros, conquistamos o respeito dos americanos na região da Flórida, porque tem muito brasileiro que vive lá. Quando isso acontece, atrapalha tudo. Isso é um prejuízo enorme para o nosso brasileiro trabalhador que se estabeleceu lá. Muito triste esse caso, muito triste. A gente vai continuar acompanhando e você vai ter todos os detalhes aqui na programação, aqui no jornalismo da Record TV. A gente vai continuar nesse caso para saber o que vai acontecer com estes brasileiros.